Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente recebe aqui no estúdio do Traders Club o Ivan Kreiser, sócio e gestor da Garim Investimentos, que vai falar com a gente sobre o mercado financeiro, sobre a Garim e perspectivas da economia brasileira para esse ano. Olá Ivan, tudo bem? Obrigada pela tua presença aqui com a gente. Boa tarde, prazer. Queria que você começasse contando um pouco da história da Garim, que é uma empresa ainda jovem, né? Quais são os principais produtos de vocês e quanto que vocês têm lá de aporte? A Garim é uma boutique de investimentos que nasceu em 2017, há 18 meses atrás, e a gente tem diversas áreas na empresa. A gente tem a área de administração de recursos, que eu sou responsável, nós temos a área de Venture Capital, a área de infraestrutura e também temos uma área de Wealth Management. Então, enfim, é uma startup que os profissionais já estão há muito tempo no mercado. Em todas as áreas, as pessoas têm bastante experiência. Né? E a gente começou com essa proposta de criar uma nova boutique de investimentos no Brasil. Legal. Uma das especialidades de vocês é arbitragem de ativos, né? Isso. Queria que você explicasse de uma forma simples o que é isso exatamente. Existem algumas modalidades, né, que a gente atua. Uma das maiores especialidades nossas é a arbitragem de ações com os índices futuros, né? Ainda existe uma certa momentos de estresse no mercado, as taxas do mercado à vista com os mercados futuros elas ficam um pouco distorcidas e a gente consegue maximizar o caixa dos fundos passando dinheiro nesse tipo de operação, ao invés de passar num instrumento tradicional, num título do governo, uma operação compromissada. Enfim, só para dar um exemplo para vocês, ao invés de passar dinheiro no CDI, que é uma operação compromissada, a gente consegue passar dinheiro às vezes a 120, 130 do CDI via cash and carry. Qual que você diria que é o diferencial da Garim hoje em relação a outras gestoras que tem aí no mercado? Os nossos fundos, tá? O nosso fundo principal é um fundo de baixa volatilidade e é um fundo para as pessoas que querem tomar um pouco de risco, mas também não querem um negócio muito arriscado. Essa é a principal característica nossa hoje. Assim, as pessoas todo mundo fala que gosta de tomar risco, eu gosto muito de risco, mas o risco só funciona quando as coisas dão certo. Quando as coisas dão errado, as pessoas não gostam mais de risco, né? Então, pensando nisso, a gente criou esse fundo, que é um fundo multimercado, que tem um pouco de volatilidade, né? É um fundo que ele quer superar o CDI, mas também que não dê grandes sustos no cotista. Você está falando aí de risco, né? Existe um debate sobre o que é risco exatamente. O que é risco para ti? É volatilidade ou o quê? Não, volatilidade não é risco. O risco, para mim, é quanto que a pessoa aguenta em termos práticos, tá? Eu acho que risco é qual a sua tolerância para ter uma perda. Quanto você aguenta perder? Então, eu adoro o risco. Daí você compra uma ação, a ação cai 5%, você começa a ficar deprimido, sabe? Ou o fundo cai também, você fica, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Já quer ir embora, né? Você quer sair no primeiro momento ruim, você já quer desistir do teu risco. Então, ou você investe numa empresa, a empresa vai mal, então você fala, nunca mais vou investir. Então você não tem tolerância a risco, você devia ter deixado o teu dinheiro rodando em NFT, num ativo que é risk-free, que a gente fala, né? Então, você não tem tolerância a risco. Eu acho que, na prática, isso é o risco. Quanto você aguenta um investimento que está indo para trás. Você poderia abrir como vocês estão posicionados hoje? Então, a gente é um fundo de mais curto prazo, entendeu? Então, a gente não tem posições assim muito longas, a não ser situações especiais com ações que acontecem, que a gente consegue ver um horizonte maior, uma coisa mais específica num determinado papel. Tá? Hoje, posições longas a gente não tem, porque as operações longas que a gente tinha feito há uns 6 meses atrás, elas maturaram agora. Tá? Foram operações que acabaram dando certo, que maturaram agora. Então, assim, hoje a gente não tem nenhuma operação mais longa. Tá? A gente está olhando algumas coisas, setor de siderurgia, estamos estudando investimento em Gerdau, mas ainda não está nada decidido. Tá? Mas é uma coisa que a gente está olhando, mas não estamos investidos ainda em posições mais longas. Tem algum ativo assim que você acha que pode surpreender esse ano? Você poderia comentar para a gente? Ou algum que você acha que pode decepcionar? Eu prefiro falar sobre setores, assim, tá?
Eu acho que a bolsa agora, né, nesse nível que a gente está, de 100 mil pontos, ela vai ser uma bolsa mais seletiva. Até agora, a gente teve desde a saída da Dilma, que foi um processo de recuperação do país, né, era mais óbvio você estar comprado na bolsa. Tá? E a partir de agora, você vai ter que fazer escolhas mais específicas por setor, olhar melhor uma empresa. O mercado vai ficar mais seletivo, eu acho. E dentro dessa seletividade, tem algumas coisas que a gente gosta mais e algumas coisas que a gente gosta menos. Tá? Eu falei aqui de siderurgia, tem coisas interessantes, mineração, acho que a Vale, depois desse problema, a ação ficou bem mais interessante, né, o preço da ação. Tem setores que a gente acha que dão no preço, por exemplo, o setor de bancos, né, eu vejo aí um setor que sempre foi muito fechado, né, estou vendo muitas empresas novas aparecerem, fintechs, oferecendo taxas mais interessantes do que os bancos, então assim, é um setor que não está barato, entendeu? Tem concorrência nova, tá tendo uma disruptura muito grande no setor, então é um setor que a gente não gosta tanto agora. Setor de varejo, também vão sobrar poucas empresas, eu acho muita concorrência, principalmente varejo online, não acredito que vão ter tantas empresas mais, né? Acho que devem sobrar aí umas 2, enfim, acho que a gente vai ter que ser mais seletivo a partir de agora. Queria falar um pouquinho da tua experiência, né? Você tem uma grande experiência no mercado. Para quem não sabe, Ivan trabalhou aqui na Bolsa, trabalhou também em Nova York, no Bear Stearns, durante muito tempo. Outro dia eu fiz a conta, eu tenho aproximadamente 7.500 pregões de experiência. Nossa, olha só. E queria saber dessa experiência internacional, como é que foi trabalhar? Você trabalhou ao lado do Ace Greenberg, como que foi trabalhar lá em Wall Street? Então, na verdade, o Ace Greenberg ele era o chefe do meu chefe, né? Ele não era meu chefe direto, mas eu tive algumas reuniões com ele. E ele era assim, era um cara, ele comandava vários traders, né? Ele tinha muito intolerância a perder dinheiro, assim, odiava perder dinheiro, sabe? Qualquer pouquinho era muito dinheiro. Era um cara muito assim, controlava muito, né? As coisas pequenas do banco, né? Por exemplo, no banco eu lembro que era proibido comprar clips. Era uma coisa legendária, né, em Wall Street, que no Bear Stearns você não pode comprar clips, proibido. Porque sempre tem clips. Sabe, onde você recebe documento com clips, então você não pode gastar dinheiro com clips. e além disso, ele era um cara muito bacana também, porque ele era um cara que se dedicava muito, tinha uma vida comunitária muito intensa. Né? Pra você ter uma ideia, ele era mágico nas horas vagas, ele fazia mágica para crianças carentes, assim, era um cara bem bacana. E também você via ele, por exemplo, na rua pegando um táxi, né? Apesar de ser o dono, o principal acionista do banco, você via ele pegando um táxi na rua, indo pro metrô, andando a pé. Um cara acessível. Um cara super acessível, né? Um cara super bacana, assim, foi... Tem alguma história, assim, de um trade que você tenha vivido lá, que você pode dividir com a gente? Então, teve uma história, assim, um trade bastante interessante. Foi na época que da Telefônica, que a Telefônica fez uma oferta pelas ações, e as ações da Telefônica iam perder a liquidez, né? Porque elas iam sair do índice, elas iam continuar no índice, mas a liquidez delas ia diminuir muito e a gente queria ficar vendido em Telefônica. Só que não tinha aluguel para a Telefônica na época, né? Você não conseguia alugar o papel, não tinha mais e a ação estava tendo uma recompra muito grande, só que a gente tinha uma convicção que uma vez saindo do índice essas ações, elas iam despencar depois o remanescente, tá? O que sobrasse de ações da época da Telefônica. Iria cair bastante. Então, o que nós fizemos? Nós compramos o índice, nós vendemos o índice futuro e compramos o índice à vista com todas as ações, menos a Telefônica. Ou seja, foi um short sintético de Telefônica que a gente fez e a gente teve bastante sucesso com isso. E também teve uma outra vez que a gente fazia mercado, né, em vários papéis, né, então você sempre tinha que dar liquidez para os clientes. Então o cliente às vezes chegava com umas coisas que você não queria ter, mas você precisava ter porque era um cliente muito bom do banco e enfim, você precisava ajudar o cliente a sair de uma posição. Né? Uma vez eu tive que comprar, na época, 5% da Rossi. E eu fiz um preço super baixo, assim, né? E o cliente falou, tá bom, te vendo. Depois eu demorei 1 ano para sair da posição, fui vendendo devagarzinho, né? Para tentar, pelo menos, empatar, ganhar um pouco de dinheiro nessa posição. Mas foi assim, uma vez o cara chegou a 25% de uma empresa assim na hora, nossa. Ivan, e tem coisas que você aprendeu dessa experiência lá fora que você aplica hoje aqui? Então, o que a gente aprende, né? Assim, principalmente a parte de você entender um pouco mais os fluxos, né, como eles funcionam das grandes ordens do mercado. Né? O mercado tem
muita gente que opera o mercado, mas tem muito poucos investidores gigantes, né, que fazem preço que realmente fazem o papel mexer, né, que são ordens que mexem no mercado. Então a gente percebeu isso, que primeiro você tem que saber que essas ordens, tá, elas não estão em corretoras pequenas, elas estão sempre em corretoras grandes dos grandes bancos. Né? Então o cliente em um fundo grande lá de fora, por exemplo, ele geralmente ele não usa uma corretora pequena, ele prefere usar uma corretora grande, dos grandes bancos americanos, né, os grandes bancos brasileiros. Esses são os que têm as grandes ordens do mercado. E antigamente, né, essas ordens eles concentravam a ordem sempre numa corretora. E você conseguia mapear melhor o fluxo. Hoje em dia é mais difícil, porque essas ordens são espalhadas, né? Eles usam às vezes duas corretoras, um dia uma, um dia outra, né? E antigamente era mais concentrado. Mas enfim, mas eu acho importante sempre olhar o que os grandes corretores estão fazendo, né? O que eles fizeram dias antes, entendeu? Para você entender um pouco desses fluxos, que eu acho que ajuda bastante na tomada de decisão. A gente está falando dessa tua experiência longa, né? O que mudou na tua visão do mercado de quando você era mais jovem para hoje? Tem coisas que você vê de forma diferente? Então, Larissa, eu comecei no pregão da Bolsa, né? Quer dizer, era um mundo. Eu trabalhei 1 ano e meio no pregão da Bolsa, isso em 1990. Assim, é outro mundo, né? Eu lembro que quando acabou o pregão da Bolsa, todo mundo falava, nossa, vão ter 1000 operadores desempregados, né? Realmente aconteceu, né? Alguns desses operadores não conseguiram se recolocar, alguns se recolocaram, se reinventaram e começaram a trabalhar em mesas de operações. Só que o que o mercado cresceu, né, com a tecnologia e o que se desenvolveu, né, a quantidade de gestoras que nasceram, a quantidade de distribuidores, hoje a gente está vendo essas plataformas de distribuição, assim, o que gera de emprego o mercado hoje, e cada vez mais, comparado com o que era antigamente. Isso que, assim, a gente no Brasil não foi um país que teve muita quantidade, não teve um crescimento muito grande de empresas listadas em bolsa, mas mesmo assim o mercado cresceu bastante. Outra coisa que eu queria saber, você já montou uma asset do zero, né? Estou na segunda. Na segunda já. Qual que é o maior desafio em termos logísticos, de back-office mesmo, de montar uma asset? Então, o maior desafio, tá? Eu não diria que é o desafio de back-office de uma asset, o maior desafio é muito simples. O maior desafio é você convencer as pessoas no começo, que é muito difícil, a te darem dinheiro. Você tem que começar mesmo assim, tem que começar colocando o seu dinheiro, entendeu? Começando com o dinheiro de gente que você confia, da sua mãe, do seu pai, assim, dos seus amigos. E você tem que convencer essas pessoas no começo que vai ser um bom negócio, porque esse é o começo e é muito difícil. Porque às vezes nem amigos seus querem te dar dinheiro, que é normal, entendeu? Você não pode ficar com raiva do seu amigo porque ele não quer. E você tem que seguir a vida, entendeu? Mas no começo, assim, realmente é um trabalho que você faz a gestão, mas nas horas vagas você tem que estar num lugar, você tem que falar o que você faz, tem que estar, porque todo mundo pode ser seu cliente, todo mundo. 100%, isso é o bacana do negócio. 100% das pessoas têm potencial de ser seu cliente. Por exemplo, você pode ser minha cliente, entendeu? Ganha bem no Traders Club, né? Sabe? O Traders Club crescendo, você pode ser minha cliente. Enfim, então você tem que convencer as pessoas no começo, né? Que é um bom negócio lá no fundo, só que o fundo não existe, ele não tem track record. Sim. Você não pode fazer propaganda do fundo no Brasil até o fundo ter 6 meses. Você não pode fazer nada. Então você tem que ficar 6 meses que realmente você... E como que é o processo? Você vai mesmo... A primeira coisa tem que ir bem. Se você não for bem, a cota do seu fundo não for boa, você não vai crescer nunca. Tá? Não consegue, não vai. Primeira coisa, assim, esquece back-office, front-office, risco. O fundo tem que ir bem. Essa é a primeira regra, número 0. Ivan, queria perguntar outra coisa agora, que é o assunto do momento no mercado, que é a reforma da Previdência, né? Que perspectivas você vê aí para a aprovação da reforma nesse ano? Então, eu sou otimista, tá? Eu acho que a reforma da Previdência virou um tema meio inexorável, tem que ser aprovada, não estou vendo, assim, muita solução. E quem me segue aí no Twitter, eu até era meio chato, né? Porque eu já participei de grupos pró-Previdência. Eu mesmo já fui para Brasília fazer lobby, isso há 1 ano e meio atrás. E há 1 ano e meio atrás era uma coisa assim, ainda tinha gente falando, mas essa reforma que está aí não é boa, mas essa reforma não mexe com político, essa reforma não vai tirar dinheiro de velhinho. E hoje eu acho que existe uma consciência muito maior do país, né? A gente vê hoje, né, um movimento muito maior com a percepção de que a reforma é inexorável, vai ter que acontecer. Então se vai ser 750 bilhões, 850, 1 trilhão, não sei, tá? Mas eu acho que vai ter. A minha opinião é que vai ter e que isso vai ser bom para o mercado. Tem muita gente ainda com medo, né? Às vezes as pessoas, principalmente investidores estrangeiros, eles querem esperar o fato da reforma acontecer para entrar, porque tem muito ruído no Brasil, entendeu?
Ainda mais agora, mesmo esse governo, é muito ruído, é muita notícia com que não importa realmente, né? Mas eu acredito que vai andar. Você acha que a questão da articulação política não é uma coisa que te preocupa? Eu acho uma ótima pergunta essa, né? Porque eu gosto de fazer esse negócio da articulação. Hoje é assim, 100% dos analistas políticos hoje, que você ouve, reclamam dessa articulação política. Não, porque a articulação política está ruim. Mas, tá, se você perceber, são as mesmas pessoas que falavam também que dificilmente a Dilma ia cair, porque a Dilma ela tinha a maioria do Congresso, também na época era a inteligência vigente, né? A Dilma tem maioria no Congresso, como que vão tirar ela? E no final tiraram. A segunda coisa que aconteceu, que eu acho também era um pouco o pensamento da época, o Bolsonaro não vai ganhar a eleição porque ele não tem dinheiro, não tem partido político forte por trás, e no Brasil você precisa de estrutura partidária para ganhar uma eleição, ele não tem nem dinheiro nem estrutura partidária, ganhou a eleição. Agora, o governo não tem articulação política. Eu acho que realmente não tem aquela articulação política que a gente conhece, mas tem essa energia toda para que a reforma seja aprovada, que é uma coisa que vai além da articulação política. Então, o que pode acontecer, por exemplo, o deputado votar contra a reforma da Previdência, pode ser um deputado que vai ser ridicularizado, entendeu? Falando, olha o que você fez, você está... Sabe, é o maior problema do Brasil hoje. Como você vai votar contra isso? Você acha que a opinião pública está mais consciente? Eu acho que a opinião pública está muito mais consciente e isso pode ser um fator que ajude bastante na aprovação. Eu vejo cada vez mais engajamento nesse tema. E como você acha que deve se comportar a Bolsa num cenário otimista aí de reforma? Eu acho que ela deve andar mais... Eu acho que tem ainda... Com a reforma da Previdência, eu vejo assim, uma recuperação dos balanços também, né? As empresas vão começar a ganhar mais dinheiro. Deve ter um reflexo na confiança no país e, consequentemente, as empresas começam a ganhar mais dinheiro, porque, no fundo, as empresas precisam ganhar mais dinheiro para a Bolsa subir, né? Sim. Não adianta só... Então, eu vejo com bastante otimismo. Eu acho que a Bolsa pode subir aí depois da reforma mais uns 30%. Agora, aqui a gente tem essa questão da reforma, mas mundo afora tem outras questões, né? Tem disputa entre Estados Unidos e China, sinal de desaceleração econômica. Essas questões podem afetar a Bolsa aqui? Eu acho muito difícil, tá? Eu acho muito, assim, por exemplo, eu acho muito difícil a gente conseguir ganhar dinheiro com esses temas de China. Eu, por exemplo, nunca ganhei dinheiro. Eu estou no mercado faz uns 20 anos, eu escuto falando, a China vai desacelerar, a China não sei o quê, a China inventa número, e nunca, né? Quer dizer, estou há 20 anos ouvindo essa história. Agora tem essa história da guerra comercial, né? O mercado lá fora nas máximas. Enfim, eu acho que vai resolver essa guerra. Não acho que vai... Não vejo assim, um problema indo para frente. Tá certo. Você acha que aqui não vai respingar? Estou achando que não. Tá certo. Tá certo, Ivan. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada pelos esclarecimentos. Prazer. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva lá. Sempre que tiver podcast, vídeo novo, você vai ficar sabendo. Até mais. Obrigada.